R986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar o início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 da manhã pela Rádio Chapecó 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema A Páscoa na Visão Espírita. Conheça as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e de nossa região. Na equipe de trabalho de hoje, contamos com a presença da nossa querida amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabi. Bom dia, Nick. Um bom dia para o nosso amigo da técnica. Um bom dia muito especial para todos os nossos amigos que nos acompanham pelo rádio e pelas redes. Sejam bem-vindos. E eu sou o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Serei o vosso âncora dessa manhã. Antes de abordarmos nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, alguns de forma anônima, e também a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos apresentando então o programa Hora Espírita e o tema de hoje é Páscoa na Visão Espírita. A Páscoa é uma data muito importante para os cristãos. Embora tenha sua origem anterior ao nascimento de Cristo, está associada a eventos marcantes como a paixão de Cristo, morte e ressurreição. Esse período nos convida a olhar para a história de Jesus, sua vida, seu amor incondicional pela humanidade e para todas as lições que ele nos deixou. Também nos convida a olhar para dentro de nós, para a forma como temos caminhado por esse plano, conduzido à nossa existência. Todos os dias recebemos de Jesus um chamado amoroso para a nossa própria transformação. Estamos atendendo ou estamos ignorando? Olhar para esta questão sobre a ótica espírita é algo muito importante e por essa razão dedicamos o programa de hoje a este assunto. Fiquem conosco
cada amigo que nos acompanha é a razão de existir deste nosso programa. E nos ajudem, talvez fazendo a sua colaboração, seu comentário no Facebook, nos ajudando ou talvez até fazendo perguntas. Envie a sua colaboração, estamos aqui atentos ao Facebook. Bom, minha querida, vamos lá. Vamos lá. Sabemos que a Páscoa não é uma data dita cristã. Em que momento ela surgiu, Fabi? Então, ela não é... a gente entende a Páscoa como sendo uma data cristã, mas ela não surgiu em função do cristianismo ou em função do próprio Cristo, né? Normalmente são atribuídas essas datas, como o Natal, por exemplo, né, que é a data em que supostamente Jesus teria nascido. A Páscoa, ela já existia há muito tempo. Não se sabe exatamente em que momento ela surge, mas ela tinha um outro cunho, que não era exatamente religioso, né? Então, eles comemoravam datas relacionadas à natureza, eles comemoravam colheitas, se comemorava a libertação dos hebreus, né? Então, eram outros eventos que eram comemorados naquele período. E Jesus decidiu ir a Jerusalém nos festejos de Páscoa, ou na data em que era comemorada a Páscoa. Por isso que se atribui essa data a Jesus, né? Embora ela não tenha existido, não venha a ter sido criada, por exemplo, em função dele. Mas por que ela é tão importante para nós cristãos, né? Porque quando se fala em datas religiosas, ainda que exista um viés comercial nessas datas, isso também é necessário, também é importante. Existe um pensamento das pessoas um pouquinho diferente, né? As pessoas elas começam a pensar de outra forma, a buscar Jesus, a lembrar da existência de Jesus. Elas se programam, eu vou fazer uma comemoração na minha casa, mas em algum momento eu vou rezar. Em algum momento eu vou lá na minha fé, ou eu vou na igreja, ou eu vou no templo, ou eu vou na casa espírita. Mas em algum momento daqueles dias haverá algo de cunho espiritual. E nós sabemos que nós pensamos e nós vibramos. E nessa vibração nós vamos trazendo uma mudança para o nosso espaço mental interior e para os demais. Então você imagina, quando uma cidade inteira está pensando parecido, quando uma família inteira está pensando parecido, nesse momento nós vamos rezar, nesse momento nós vamos fazer uma caridade, nesse momento nós vamos ajudar alguém em nome de Jesus, né? Isso transforma vidas, transforma aquele ambiente daquela casa, transforma aquela vizinhança. Nós vamos fazendo aquilo que nós chamamos de uma psicosfera melhor. É como se o pensamento da humanidade, porque essa é uma data comemorada pelos cristãos no mundo todo, como se o pensamento da humanidade conseguisse transformar um pouquinho, por alguns dias, esse clima da Terra. E transforma, né? E transforma, e é por isso que esses dias são tão especiais para nós cristãos. Eu estava há poucos dias escutando um grande palestrante espírita e ele nos contando sobre essas festas, né, anterior a Cristo, né? Anterior a Cristo. Eles botavam um cordeiro naquela semana, né? Que eles chamavam de Páscoa, né? Botavam um cordeiro dentro de suas casas. E esse cordeiro ficava a semana inteira convivendo com a família. O filhotinho, né? O filhotinho, ele era um cordeiro pequenininho. E ele ficava a semana inteira. E as crianças ali brincando com o cordeiro, né? E ele se tornava um membro da família, né? As pessoas se apegavam. Isso. E aí chegava na sexta-feira, né? E essa família então, isso era uma tradição, a família imolava o cordeiro. Eles matavam aquele que fazia parte de sua família já, não é? Então ficava aquela sensação de perda muito grande para todos, aquela tristeza. E aí veio Jesus e aconteceu
né, de Ele estar junto conosco, né, nos fazer com que a gente começasse a amar Ele. Jesus naquela época era tão difícil, as pessoas eram tão duras ainda, Era né? um tempo de tão pouco amor. Isso. Então, e aconteceu isso com Jesus. Nós escolhemos O sacrifício. o sacrifício dele, não é? Então, por isso que chamamos ele até hoje de Cordeiro de Deus, porque aquela festa que era pagã, e aí sim, naquela época, a igreja acabou fazendo com que aquela comemoração, quer dizer, aqueles momentos de Páscoa anteriormente, né, que existia anteriormente, eles colocaram então a história de Jesus ali no meio, e aí a gente comemora. Na sexta-feira, que a gente chama de Sexta Santa, né, e que na realidade esse mesmo palestrante disse assim: nós somos espíritas e nós precisamos pensar um pouco. E aí ele disse assim: nós temos que estudar a história real, né? De como aconteceu. Na realidade, não aconteceu tudo numa semana, mas nós comemoramos, ou quer dizer, a gente reflete durante a semana, a gente conta como se Jesus fosse morto na sexta-feira, né? E ele ressuscitasse no domingo. E aí nós comemoramos o domingo como uma festa pela ressurreição, e na sexta a morte de Jesus, né? E na realidade aconteceu isso 7 meses antes de Jesus foi recebido, né? Foi recebido na cidade. Ele ficou 7 meses para que acontecesse a morte dele. Então, na realidade, não foi algo tão rápido. Não foi. Demorou um pouco mais, né? Mas é claro, isso são tudo simbolismos, né? Que nós aceitamos, né? Mas a gente é melhor a gente entender como tudo isso aconteceu, né? E são usados dessa forma exatamente para que o entendimento seja melhor. Isso. É um pouquinho mais fácil, né? Mas então, Fábio, há eventos anteriores à Páscoa que possuem uma simbologia importante e que trazemos lições valiosas. Você poderia nos falar, então, sobre toda esta Semana Santa? Sim. Se nós formos analisar só a Semana Santa, nós falaríamos um dia inteiro sobre, né? Porque são muitas lições, são riquíssimas, são preciosidades, né? Jesus sempre nos deixou ensinamentos preciosos. E nós podemos começar a nossa reflexão com a chegada dele a Jerusalém, que habitualmente se chama Domingo de Ramos. Isso. As pessoas chamam Domingo de Ramos. Isso. Né? E qual que é a reflexão que ele nos deixa neste momento? Como é que ele chegou a Jerusalém? Ele chegou cercado por uma multidão. Ovacionado, exaltado. Todas as pessoas queriam vê-lo, queriam tocá-lo, queriam estar com ele. Ele era o centro de todas as atenções. Foi assim que ele chegou a Jerusalém. E a pergunta é, como foi que ele saiu de lá? Né? Como é que terminou essa passagem por lá? Ele estava só. Eram poucas as pessoas que estavam ali perto dele. Né? Ele termina no alto entre 2 ladrões. Então, essa é uma lição que nos serve para a gente entender o que a humanidade faz conosco, a vaidade humana traz para a nossa vida. Ela é totalmente passageira. Ela é totalmente efêmera. Então, existem os momentos, sim, em que nós somos ovacionados, em que nós estamos cercados, em que nós somos aplaudidos, em que nos sentimos acolhidos, mas isso é da humanidade. Isso muitas vezes é da vaidade. Nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, é entre nós e Deus. Sim. Né? A humanidade não nos socorre naquele instante. Por isso que nós não podemos nos deixar iludir pelas questões mundanas. Né? As ilusões mundanas, elas são totalmente temporárias. Então, a chegada dele já começa nos mostrando essa questão. Nós não podemos nos deixar levar pela vaidade e pelas questões mundanas, porque é o espírito que importa. É esse que segue. A última ceia, né? O momento em que ele se reúne pela última vez
com os seus amigos, com os seus companheiros de missianato, as pessoas que estiveram andando por ele, muitos ali deram a vida, né, pela missão, assim como ele fez, né? Naquele momento, o que é que ele faz? Ele lava os pés dos seus. E até há uma espécie de constrangimento naquilo, né? Como é que eles iam permitir que o mestre, que eles entendiam que era maior do que eles, né? Hierarquicamente, ele era o responsável, ele era o chefe daquela missão. Como esse homem vem lavar os nossos pés? E o que ele diz ali? Nós somos todos iguais, né? Você não é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Era a lição que ele precisava que eles entendessem. Eu estou lavando os pés de vocês para mostrar a vocês simplicidade, humildade, né? Para que vocês entendam que são pares, que são idênticos, que estão todos no mesmo caminho de busca de evolução moral e espiritual. Então ele nos ensina o quê? Quando lava esses pés, humildade. Essa é uma das lições. E a outra lição que é extremamente importante, o servir. O que é que nós viemos fazer na Terra? Nós viemos a serviço. Se nós olharmos... Não é o contrário? Não, definitivamente. Parece que é. Parece. A humanidade tem caminhado desta forma, mas não é. Se nós olharmos para toda a criação divina, absolutamente tudo que Deus colocou na natureza está a nosso serviço. O sol que aquece, a chuva que faz a planta germinar, a terra que acolhe a semente, a árvore que dá sombra, o fruto que dá alimento. Nós poderíamos passar dias falando sobre isso. Por que então Deus criaria o homem para ser servido? Não faz sentido. E a obra de Deus é perfeita. Então, se nós também somos criaturas de Deus, nós estamos na terra a serviço. Ninguém veio tirar férias. Nós estamos aqui a nosso serviço, trabalhando para nós, para o nosso progresso, para a nossa evolução. E estamos aqui como instrumentos de Deus, a serviço dele, para tocar com amor a vida do nosso irmão, do nosso semelhante. Então, a Santa Ceia, a última ceia, é nesse sentido o ensinamento. Sirva e sirva com humildade. Um outro momento também bem importante é o momento da sua prisão, né? Quando ele é preso. Porque por mais que ele tenha falado, exemplificado, vamos lembrar que a condição intelectual daquelas pessoas que o seguiam não é das melhores. Então, por mais que ele tenha explicado para eles, eles não conseguiam entender como é esse reino de Deus. Então, na cabecinha deles, em algum momento, haveria uma tomada de poder. Não, ele vai tomar o lugar do imperador, talvez. Jesus vai mostrar a sua força para eles. Exato. Né? Ele vai mostrar a sua força tomando um cargo, né? Assumindo o poder do mundo. E não era nada disso. Eles não conseguiam entender que o reino de Deus é dentro de nós. Que esse era o reino que Jesus estava instituindo na terra, que ele começou a fazer na terra. Então, quando eles percebem que ele vai ser preso, eles já estavam prontos para defendê-lo. Eles tinham condições de dar uma resposta à altura, agressivamente, de uma forma violenta. E Pedro, que era talvez o mais próximo, talvez o mais fiel, né? Ele puxa a espada. E como ele já era mais impetuoso também, ele já se emociona ali e ele acaba ferindo um dos guardas, né? Ele decepa a orelha de um dos guardas chamado Malco. É isso o nome, né? Malco. Jesus então olha para aquele ato, imediatamente cicatriza aquela ferida e fala para ele: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere pela espada morrerá pela espada, né? Então o que ele está nos dizendo ali? A violência não resolve, né? Nós não precisamos da violência física, nós precisamos do entendimento.
O reino de Deus é dentro de nós, ele não vai ser tomado pelas ações duras, pelas ações violentas. E ali ele também nos ensina claramente lei do retorno. Tudo aquilo que eu coloco para o meu semelhante retornará a mim com a mesma intensidade, com a mesma força, em algum momento desta vida ou da outra vida, ou das outras vidas, né? Nós temos que lembrar que estamos aqui plantando as nossas próximas existências. Então, a forma como eu conduzir esse plantio certamente me trará esse retorno. O Calvário, né? Aquele sofrimento todo que ele passou ali, e que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, ele nos traz uma mensagem de resignação. E quando ele tem lá, depois de crucificado, a sua morte física, é quase inevitável nós associarmos a morte física de Jesus com a ideia do perdão. Porque ele está lá estertorando, ele está no final das suas forças, no final da sua energia, e ele consegue olhar para cima e interceder por todos nós. Ele pede para o Pai, perdoa, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque ele sempre foi o melhor advogado que a humanidade já teve. Ele sempre acreditou que o ser humano era muito mais ignorante do que mau. Então vejam o que é perdão, né? Ele está lá indo embora daqui, agonizando e pedindo perdão. E não é pedindo perdão para qualquer um, ele está pedindo perdão para as pessoas que o colocaram naquela situação, que não o entenderam, que o humilharam, né? Então, que foram responsáveis diretamente pelo seu sofrimento. Esse é o momento que ele pede perdão. Essa é a maior das lições sobre perdão, entendo que seja essa, né? E o seu processo de ressurreição, também, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, ele nos fala sobre vida eterna. Ele está nos dizendo simplesmente assim: eu venci a morte. Eu venci a morte. Então, ele deixa claro que é a mensagem da eternidade e da vida, de que o que acaba é a matéria, mas que o espírito segue para o lugar que nós determinamos em vida, né? Mas que a vida continua. É nesse sentido essa lição também. Toda a passagem de Jesus aqui na Terra teve um simbolismo muito forte, né? Todas as ações, todas as palavras que ele nos deixou, com certeza marcaram muito a nossa evolução, né? Eu quero dar um bom dia aí a todos que estão nos dando bom dia aqui pelo Facebook. Um grande abraço, então, à nossa querida irmã Lia Boger, que participa conosco aqui sempre, o João Carlos da Silva, a Zenese Dalazen, muito bom dia, João Carlos da Silva, abençoado final de semana a todos, Reni Lise, Gênio de Souza, um grande abraço a Sandra Moraes, a Carme Meirelles, Iselda Barbosa, a Mona Lisa, nossa querida amiga, e a Altina Silveira. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Se quiserem colaborar, fiquem à vontade, nós estamos aqui para ouvir a todos. Bom, e nós sabemos que essa audiência é muito qualificada. É, né? Muito qualificada, pessoas muito legais, muito tem um boas pessoal forte mesmo. Ali, né? Estuda muito. Sim. Lia, a Paixão de Cristo foi um episódio marcante, como você falou agora, e agora a gente vai analisar um pouquinho com mais intensidade, né? Qual a lição, então, aquilo que nós chamamos de Paixão de Cristo? Qual a lição que nos deixa? Essa expressão, a Paixão de Cristo, ela se refere, então, a exatamente esse processo sofrido, extremamente sofrido, que antecede a própria crucificação dele, né? E nós podemos dizer que esse processo,
ele nos fala muito sobre resignação. Porque é importante nós lembrarmos que nós, né, seres humanos falhos que somos, voltamos à Terra em busca de progresso, em busca de aprendizado, em busca de resolver pendências anteriores que nós deixamos por aqui. Porque em algum momento passamos por aqui, prejudicamos, fizemos algumas coisas equivocadas e necessitamos voltar em busca dessa reparação. Jesus não tinha nada disso. Jesus era um espírito puro, extremamente elevado, de uma estirpe totalmente diferente da nossa. Então não havia para ele, espírito, uma necessidade de estar aqui e uma necessidade de sofrimento. Ele não precisava passar por todos esses eventos que ele passou. Ele já havia evoluído o suficiente. Por que ele vem? Ele vem numa missão amorosa. Ele olha para aquela humanidade e ele entende que essa humanidade sofre por atraso, por ignorância. Então ele vem em missão de amor, auxiliar essas criaturas no seu processo evolutivo através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, né? E aceita passar por todo esse sofrimento que ele viveu para nos ensinar. Então, como é que ele nos resgata? Ele não pagou por nós, ele não fez a nossa parte e esse entendimento é necessário. Ele fez o necessário para nos ensinar sobre amor, para nos ensinar sobre perdão, sobre paz, sobre humildade, sobre caridade. E ele podia, em qualquer momento, ter desistido disso. Ele poderia ter dito, olha, eu já aprendi que chega, já ensinei que chega, tá bom assim, eu vou embora, né? Mas não, ele foi até o final. Resignado, aceitando todo aquele sofrimento que ele viveu. Então, é sobre resignação essa mensagem que ele nos deixa ali. Então, nosso bom dia também ao nosso querido irmão Hermínio, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Quer complementar alguma coisa, Hermínio? Bom dia, Nick. Bom dia, Fábio. Peço desculpas, não sei por quantas na minha agenda constava 7h30, mas estou aqui dentro do possível. Sem problema. Seja bem-vindo. Obrigado. Sabe que essa questão da Semana Santa e da Paixão de Cristo, diferentemente da maioria dos nossos irmãos cristãos, acho que o grande problema de Jesus nunca foi a morte dele, nunca foi a crucificação, porque Jesus sofreu, ele tinha um corpo humano e ele sofreu as agruras físicas, com certeza, né? Apesar de ser o Cristo, ele sofreu todas as dores que impuseram a ele. Mas a grande dificuldade foi ele ter que vir, né, encarnar aqui na Terra, né, um espírito totalmente perfeito. Então, a dificuldade dele foi aqui vir exemplificar e não a morte. Nós temos uma visão sobre este fato diferente das outras religiões. E é isso que é importante deixar claro, de que realmente a dificuldade de Jesus foi vir, né, desencarnar, né, apesar da dor física, não foi o problema, né? Diferente também daquilo que a maioria pensa, Jesus também, a missão dele foi de exemplificar, de mostrar o caminho e a verdade, dizendo que ele era a vida, e não veio aqui nos tirar o pecado, né? Então nós temos toda uma visão diferente daquilo que a maioria dos nossos irmãos pensam, né? Eu não sei se já abordado isto, chegando atrasado a gente tem uma desvantagem enorme, né? Mas a própria forma da morte de Jesus, a gente vê que está frequentemente escrito isso na Bíblia, para que se cumprissem as Escrituras, né? Então, a própria forma da morte, a crucificação, o sofrimento, toda aquela situação muito dramática, toda ela era programada.
Nada aconteceu assim apenas por maldade de Judas, apenas por maldade dos judeus que estavam lá. Por quê? Porque se não fosse uma forma tão marcante, talvez se perdesse toda a doutrina, todo o exemplo, toda a mensagem que Jesus havia trazido até então. Então, era necessário algo marcante para a humanidade, dramático para a humanidade, a fim de que restasse inesquecível o acontecido. E com isso se firmasse toda a mensagem até então trazida. E aí vem, como a Fábio falou, toda aquela resignação, né? Aquela obediência aos planos do Pai maior, certo? Toda aquela submissão a que Jesus se ouve, para exatamente que se cumprisse aquela programação a fim de se firmar definitivamente a missão cristã na Terra. Momentos marcantes, né? E que realmente marcaram. Sim. Né? E que fez toda a diferença na nossa caminhada aqui, né? Como cristãos. E Bom, precisava ser algo impactante, né? Sim. precisava. Se Para não que fosse, ficasse talvez seria entendido. mais um evento Mais histórico apenas. Isso, mais um episódio histórico, né? Não, então todos os momentos que passou realmente teve muito significado, né? Fábio, o Espiritismo tem algum ritual na Semana Santa? Tipo, proibir o consumo de carne na Sexta-feira Santa? E qual o significado da Páscoa para os espíritos? Como é que a gente comemora a Páscoa? O Espiritismo tem, por natureza da doutrina, não se tem rituais. Né? Nós temos, se você for analisar dentro das casas espíritas, por exemplo, o que a gente faz? A nossa programação normal. Né? Hoje, por exemplo, as casas que têm doutrinária possivelmente abordarão o assunto da Páscoa, o palestrante vai falar sobre a Páscoa, e não há uma formalidade. Né? Não, é diferente de outras religiões que, à sua maneira, trabalham essas questões. Para nós, o que é importante nesse período? Olhar para Jesus. Né? A gente fala muito mais sobre Jesus, a gente faz um chamado para que a gente olhe para Jesus. Mas é um olhar um pouquinho diferente, porque a história de Jesus é apaixonante. Eu mesma confesso que eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre Jesus nessas datas, porque me emociona. Né? É um processo lindíssimo que ele deixou para nós de entendimento. Mas qual é a nossa grande dificuldade? É incorporar na nossa vida, na nossa prática, essas ações. Porque teorizar é fácil, estudar é fácil. Eu posso saber de cor cada momento da vida de Jesus. Mas o que isso vai impactar na minha vida se eu não colocar em prática as ações dele? Então, dentro da doutrina espírita, é nesse sentido que nós olhamos para a vida de Jesus. Do quanto ele trouxe de aprendizado para a humanidade, da prática dele que foi diária, de amor, de paz, de tolerância, de humildade, de tudo que nós íamos falando já. E de como nós podemos levar isso para o nosso dia a dia. Porque não basta que eu seja uma pessoa boa lá na minha religião. Eu preciso ser uma pessoa boa na minha casa. Né? Nós falávamos antes sobre a lição do serviço. E as pessoas, elas às vezes têm um entendimento equivocado do servir a Deus. Muita gente entende que a gente serve a Deus na nossa crença religiosa, mas não é isso. Quando eu estou aqui, né, eu estou representando a casa espírita onde eu trabalho, eu estou servindo a minha crença. Você está servindo a sua crença. A pessoa que está lá na igreja trabalhando lá, ela está servindo a crença religiosa dela. Eu sirvo a Deus na minha casa. Eu sirvo a Deus sendo uma boa pessoa. Eu sirvo a Deus fazendo a caridade. Eu sirvo a Deus tendo um comportamento correto, sendo um cidadão digno, um pai, uma mãe de família digno, um filho digno. Então, eu não tenho que estar exatamente vinculado a uma crença religiosa para servir a Deus. Né? E o nosso chamado da Páscoa é justamente esse. Servir a Deus dentro de casa, na minha comunidade, na sociedade, através da prática de Jesus. A visão que a doutrina espírita
tende a passar sobre Jesus, mesmo nesta semana, né? Semana da Paixão de Cristo, não é daquele Cristo crucificado, mas sim daquele Cristo vivo. Aquele Cristo que, na sua passagem aqui, deixou marcada a sua presença por uma pessoa alegre, por uma pessoa acolhedora, por uma pessoa dentro do que as circunstâncias da missão dele permitiam, uma pessoa feliz, que exemplificava a felicidade, uma fé muito viva. E eu lembro, quando era criança, toda a minha família era católica. Então a gente ia na igreja e havia inclusive lá uma estátua de Jesus morto, que as pessoas passavam, colocavam a mão sobre, né, durante a cerimônia religiosa. Então era toda aquela, eu diria assim, até uma piedade em relação a Jesus, pela sua aparência aí crucificada. E aí vem aquele entendimento que nós precisamos lembrar de um Jesus que não era um Jesus circunspecto, era um Jesus alegre, comunicativo, acolhedor, amoroso, e que aquela situação da crucificação, como dito, foi apenas uma forma de consolidação da sua mensagem. Então, nós, na doutrina espírita, vemos muito esse Jesus descrucificado, esse Jesus que pulsa vivo dentro de nós. E acho que nós todos aqui já tivemos oportunidade desse contato com aquela série The Chosen. Eu tô assistindo, tô amando. Esta é uma série produzida apenas com doações, com recursos próprios, até que começou a render algum retorno, está na 4ª temporada. The Chosen é a história da escolha por Jesus dos seus 12 apóstolos. Mas é algo tão bonito, porque mostra um Jesus muito mais próximo, muito mais amigo, muito mais tocável. Isso emociona e fortalece a nossa fé, tanto que é uma série que está hoje no topo da lista. Que bom, que bom, a gente já está olhando diferente para as coisas. Exatamente, para esse Jesus, sabe, esse Jesus que me é alcançável, que me é tocável, então que você sente ele próximo de ti. Então esse era o Jesus que realmente caminhava quando da sua existência corporal na Terra, e que a doutrina espírita quer, sem dúvida nenhuma, colocar como nosso divino amigo, aquele que realmente não julgava, não criticava, era o Jesus acolhedor, era o Jesus da boa mensagem, que aproveitava todos os eventos e todas as pessoas que encontrava para ali, diante de circunstâncias peculiares, encaixar a sua mensagem de amor, de fé, de perdão, de caridade, de todas essas características do cristianismo. Há um livro muito interessante, agora eu não tenho a memória do autor, que se chama Encontro com Jesus. Ele é um livro maravilhoso, você consegue baixar ele em PDF pela internet. E ele relata exatamente isso, que aqueles que o encontraram, que tiveram a possibilidade de conviver com ele, se surpreenderam por essas características, dele ser uma pessoa alegre, amigável, tranquila de se conviver, né? Extremamente afetuoso e receptivo, né? E aí, isso é a lógica. Por que ele atraía tanta gente? Ele tinha que ter uma personalidade carismática, né? Então, é muito diferente desse Jesus que se teme há tanto tempo também. E sobre essa série, aí a gente vai lendo porque se interessa, mas eu vou insistir um pouquinho nela, porque quem puder assistir, está na Netflix. Por favor, assista. Assista, porque vai se surpreender com a beleza dela. Então, o Jonathan Humier,
que é o ator principal que faz o papel de Jesus e muito apropriado, ele disse que a vida dele estava o caos, né? Que ele já era ator em Nova York, mas ele estava assim totalmente perdido e inclusive sem recursos para pagar as dívidas e prover o seu próprio sustento. E ele um dia orou fervorosamente e disse para Deus que fizesse dele o que quisesse. O que fosse da vontade de Deus, que ele confiava em Deus, sabia que Deus existia, confiava em Deus. E ele foi convidado para o papel. E agora ele, toda vez que vai para a gravação, ele pede a Deus que o ilumine, que o Espírito Santo desça sobre ele para que ele possa interpretar fidedignamente esse papel. Isso é muito bonito. Sim. E todos eles do elenco expressaram assim o grande avanço de espiritualização que tiveram com esta série. Quer dizer, possivelmente, né, aí a divindade, a espiritualidade esteja atuando para que haja uma transmissão da história de Jesus através dessa série com maior fidedignidade. E a gente aprende tanto, né? Hermínio, ontem nós estávamos, eu e minha esposa, assistindo, ontem de noite, e uma hora ela parou, ela disse assim, mas como Jesus atraía tanta gente? Como é que ele conseguia que as pessoas entendessem ele, não o machucassem? Porque teve momentos de tentativa de agressão, né, contra Jesus. Como que ele fazia? Ele tocava nas pessoas e as pessoas entendiam. E ele conseguia fazer com que todas elas mudassem de vida. Como isso? Daí eu falei, olha, existem várias questões envolvidas nisso, né? A gente chama... tem o magnetismo, que todas as pessoas, todos nós temos, né? Agora nós estamos falando do nosso governador planetário, né? Puro. Um espírito puro, completamente perfeito. E aí eu dei um exemplo. Chico Xavier, as pessoas chegavam a 5, 7, 10 metros dele e começavam a chorar perto do Chico. Quando chegavam perto dele, começavam a chorar, se emocionavam. Uhum. Eu disse assim, Chico, além de ser um espírito iluminado, mas ele era um espírito imperfeito, melhor do que nós, mas mesmo assim ele era imperfeito. Você imagina Jesus. Se Jesus aparecesse aqui, o que nós sentiríamos? Você acha que a gente não, de alguma forma, não transmite toda essa luz, essa paz, né? É impossível não ser tocado. Não. Uhum. Mesmo hoje, né? Quando você se aproxima da história, das vivências, quando você estuda, não é possível não ser tocado. E nessa série, em determinado episódio, já antecipando um pouco para que as pessoas possam se interessar, Mateus, que pelas características parece que é autista, né? Uhum. Era autista, mas Mateus pergunta a Jesus, eles estão lá isolados na preparação do Sermão da Montanha. Então, Mateus pergunta a Jesus, mas como vamos fazer, como vamos organizar isso? E aí Jesus, num determinado momento, diz, já sei, será um mapa. O Sermão da Montanha será um mapa. Um mapa? Sim, um mapa para que as pessoas possam me encontrar. Então, todos bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ele coloca como um mapa para que Jesus possa ser encontrado, para que as pessoas me encontrem através do que estou dizendo que é bem-aventurado, né? Que maravilha. É, muito lindo. Meus queridos, antes de encerrarmos o nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Alguns de forma anônima e também a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação.
Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Então, meus queridos, queremos agradecer a todos que estão aqui nos dando bom dia. Tem o Ailton, nosso querido amigo lá de Tubarão, que está conosco também. A Carmen, que fez um comentário de elogio. Muito obrigado. Que bom, né? Que as pessoas estão gostando. Muito obrigado ao Silvio, a Lisete, a Olga. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. A Ivone Zambon, que está sempre conosco. Gerson Ramos, a Genesi também, que está sempre conosco. A Marisa. Obrigado a todos mesmo que nos dão o bom dia aqui pelo Facebook. Bom, Hermínio, então qual o significado realmente da Páscoa para nós espíritas? Bom, eu vou aproveitar, Nick, uns minutinhos para falar sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã. Tá? São 5 os postulados do espiritismo. O primeiro deles, a existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bom, eternamente justo, soberanamente bom e justo, eterno, imutável, etc. Segundo, é a existência do espírito. Que existe sim uma energia além do corpo físico, uma luz, e que sobrevive esse corpo físico. A comunicabilidade entre os espíritos. Os espíritos se comunicam entre si, inclusive encarnados com desencarnados, em alguns casos, evidentemente, dependendo da mediunidade, né? A pluralidade de mundos habitados. Muitas são as moradas na casa do meu pai, então não é apenas o planeta Terra que se encontra habitado. E a pluralidade de existências. Pluralidade de existências, que é um dos pilares mais fortes do espiritismo, que mais caracteriza o espiritismo, que é a reencarnação, a existência de inúmeras e sucessivas vidas que o espírito vive em diferentes corpos sucessivamente. Né? Então, a isso se chama reencarnação. Bem, a questão do significado da Páscoa para os espíritas, eu acho que tem muito a ver com esse pilar. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, ou seja, a sobrevivência do espírito à morte do corpo, é realmente algo que significa assim: existe vida após a morte do corpo físico. Isso nós temos que ter como algo marcante, um pilar para a nossa compreensão do sistema de aperfeiçoamento do espírito. Para que o espírito saia da condição de simples ignorante, onde é criado, e todos são criados assim, para uma situação de perfeição é preciso que ele retorne muitas e muitas vezes para a existência num corpo físico, até que ele necessite da matéria para assimilar as sensações e emoções que precisa para o conhecimento do mundo material, que é o mundo que também faz parte da criação divina. Mas aí vem algo que eu ouvi uma vez e que me marcou, que a Páscoa significa a vitória da vida sobre a morte. A vitória da permanência do que realmente interessa, que é o nosso espírito imortal, sobre a morte do corpo físico, que, simplificando, seria mais uma roupa que o nosso espírito usou, e essa roupa se tornou velha, rota, deteriorou como toda a matéria deteriora e está sujeita à ação do tempo, mas que esse espírito prossegue. Então, essa vitória do espírito, da vida sobre a morte,
significa realmente esse pilar do Espiritismo, que é a sobrevivência do Espírito sobre a matéria e as suas inúmeras, incontáveis oportunidades que Deus nos concede, tantas quantas necessárias, para o aperfeiçoamento do nosso corpo físico. Para a gente encerrar essa questão, tem algo importante a ser dito sobre por que ele precisou mostrar-se, não é? Durante toda a caminhada de Jesus, do seu messianato, ele sempre deixou claro aos seus discípulos de que não os abandonaria, de que sempre estaria ali, de que haveria um momento derradeiro, né, da sua passagem pela terra, mas de que ele jamais abandonaria esses discípulos. E ele foi percebendo que, conforme se aproximava esse momento, eles foram entristecendo, né? Eles foram se entristecendo, eles foram se sentindo desamparados. E realmente, quando acontece o desencarne, quando Jesus morre na cruz, eles se desesperam, eles se sentem abandonados. E não foram só aqueles que seguiam Jesus, foi muita gente, muitas pessoas, em muitos lugares. Então, o que ele faz? Ele ressurge, mas não enquanto matéria, isso é importante a gente falar. Ele materializa o seu espírito para que eles o vissem, porque eles precisavam ter certeza, eles precisavam enxergar, né? Eles ainda não tinham a compreensão de como isso se dava. Se não vissem, não iriam acreditar. Então, ele surge para Maria Madalena, né, materializando o seu espírito para que ela pudesse vê-lo e dizer aos outros. E depois, ele vai visitar muitas pessoas, né? Normalmente, o que se tem de informação sobre o processo que se chama de ressurreição é até aí, né? Ela o vê e vai dizer aos outros que Cristo vive, que ele venceu a morte, né? Então, não é o retorno da matéria, é a percepção de que o espírito segue, como o Hermínio nos explicou agora. Perfeito. Ela enxerga ele materializado e diz aos outros. Mas ele vai de casa em casa daqueles que eram próximos dele, porque ele transformou muitas vidas. Aquilo que vocês falavam antes sobre o porquê que ele atraía, da questão do magnetismo, ele transformou. Muita gente se transformou por vê-lo, por senti-lo, por se aproximar dele, por conseguir tocar nele, não, por verificar, enxergar os milagres que ele fazia. Eles precisavam do fenômeno. Então, para não deixar essas pessoas no desespero, ele vai visitá-las para dizer: eu estou aqui, eu venci a morte, eu estarei com vocês todo o tempo. Então, nós não precisamos esperar a volta de Jesus, porque ele nunca nos deixou. Ele sempre esteve aqui, como a figura mais perfeita com a qual nós tivemos contato. Dentro da nossa doutrina, o nosso modelo e guia. E continuando a falar sobre isso, há diferença entre a ressurreição e a aparição de Cristo, Fábio? Quer falar, Hermínio? Como nós já expressamos aqui muitas vezes, nós respeitamos todas as religiões e queremos reafirmar isso com suas convicções. Todas as religiões são muito importantes, necessárias. Mas na visão espírita, a ressurreição do corpo físico é impossível. Por quê? Porque a deterioração, a destruição do corpo físico após a morte é uma regra natural e é uma regra criada por Deus. Deus não revoga suas leis. A matéria volve lá ao geral da matéria e não tem como reaglutinar as moléculas, as células, para ressuscitar um corpo físico. Vocês já imaginem se de repente houvesse uma ressurreição de todos que morreram, renascer velho como era, doente, etc. Não, isso é impossível. A ressurreição é exatamente a questão de continuar vivendo no pilar da reencarnação, da multiplicidade da existência do Espiritismo, é de o espírito continuar vivendo, mas retoma um corpo físico para continuar seu aperfeiçoamento, como nós trocamos de roupa
quando uma veste nossa já está inservível. Você veja o quanto Deus é bom, né? Ele Sim. dá ao nosso espírito velho um corpo novo. novinho. Tudo funcionando, né? Perfeito. Sem dor. Então não há esta da matéria se reaglutinar para ressurgir um corpo. Não. Até porque seria, digamos assim, insignificante um corpo se reaglutinar. Porque se pode haver um outro corpo novo, tudo funcionando direitinho, com saúde, com perfeição, por que ressurgir um corpo que já estava deteriorado praticamente, que já estava com vários problemas de funcionamento, inclusive de aparência, né? Por quê? Não haveria sabedoria nisso. Não haveria sabedoria. A sabedoria divina diz assim, não, você terá um novo corpo, com tudo funcionando para uma nova experiência. Um corpo, inclusive, que se adaptará, será adaptado à época em que você reencarnar. E as suas necessidades espirituais planeta. também, né? As suas necessidades. De repente, numa existência eu vim num corpo masculino para assimilar as sensações e emoções da masculinidade, e depois num outro posso vir num corpo feminino para assimilar as sensações e emoções da maternidade, né? Da gestação, da delicadeza maior da mulher, etc. Então, a lei de Deus é perfeita. Não vamos querer ensinar a ele como se deve fazer. Perfeito. Eu acho que até é importante, só para a gente encerrar essa questão, a Fábio falou que Jesus, ao desencarnar, né, acabou ficando 3 dias para depois se manifestar, né? Durante esses 3 dias, conta-nos o Espiritismo que ele foi visitar um amor de sua vida, que foi Judas, né? Que estava onde a gente chama de zona umbralina, né? E aí é claro que Jesus o ajudou muito naqueles 3 dias, né? Fazendo com que a sua dor diminuísse um pouco, e ajudando inclusive aos que estavam perto dele. Mas de alguma forma também Jesus trouxe com ele aquelas energias que não eram boas naquele momento, né? Por isso que quando Maria Madalena foi chegar perto de Jesus, ele disse, não me toque, eu ainda não voltei ao Pai. Né? Então vejam, só contribuindo com tudo que vocês falaram, principalmente aquilo que o Hermínio falou, se Jesus tivesse ressuscitado, ele teria ficado com o corpo humano por mais um monte de anos junto com as pessoas. Não, ele aparecia, como disse a Fábio, ele aparecia nas casas e nos lugares conforme as pessoas que tiveram contato com ele anteriormente. Então, colaborando, ele realmente aparecia, ele materializava o seu corpo e logo na sequência, né, desmaterializava. Meus queridos, muito obrigado por tudo, tá? Obrigado, Fábio. Eu é que agradeço, um grande abraço e uma feliz Páscoa. Obrigado, Hermínio. Muito obrigado, Nick, Fábio e a todos os ouvintes. E outra vez, né? Devendo meia hora. Obrigado a todos. Feliz e abençoada Páscoa a todos. Hora Espírita.